E aí, hoje, nós vamos estudar apenas o capítulo 5. E a gente sabe, irmãos, que a Bíblia ela foi escrita não dividida em capítulos e em versículos, né? A Bíblia foi escrita, os livros foram escritos inteiros. As cartas foram escritas inteiras. Do início ao fim era um discurso só. E lá no século XIII que um teólogo na França dividiu os livros em capítulos. E 300 anos depois, no século XVI, depois da Reforma Protestante, que foi dividido em versículos. E hoje nós temos a Bíblia dessa forma. Livros, capítulos e versículos. Bem fácil de achar um texto, mas a intenção dos autores não foi jamais escrever ela por perícopes, por pedaços. E aí nós, para termos um estudo assim mais sistematizado, conhecer mais a carta de Romanos, os pastores decidiram que estudaríamos um capítulo por quarta-feira. E sendo assim, a gente vai se ater ao tema central dos capítulos bíblicos, ao tema central de cada um capítulo da carta de Romanos. E hoje, o capítulo 5, se você abriu a sua Bíblia aí, no subtítulo já identifica o tema central do capítulo 5 de Romanos. Eu estou com a versão King James, que é uma versão um pouco diferente das Bíblias tradicionais. Eu contava, de fato, com data show para os irmãos lerem na mesma versão. Mas eu vou ler na minha versão e os irmãos vão acompanhar na versão de vocês. O capítulo 5, versículo 1, vai dizer o seguinte: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a gente já vê... Oh, tá ótimo, que bênção! Vamos ler nessa versão. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós hoje vamos falar da doutrina da justificação. E a gente vai destrinchar um pouco a respeito do conhecimento do que seria a doutrina da justificação. Porque, meus queridos irmãos, as cartas, principalmente as cartas de Paulo, elas têm um teor muito grande de doutrinas bíblicas para a igreja de Cristo. E o que seriam doutrinas? São ensinamentos que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, precisou ministrar àquela igreja e se estendeu a nós. E são ensinamentos ricos para a vida cristã. Porque se nós tivermos domínio, conhecimento das doutrinas bíblicas e tivermos a capacidade de aplicar essas doutrinas na nossa vida, nós vamos ter uma vida saudável cristã. Nós vamos desenvolver vida espiritual com Deus. Nós vamos caminhar melhor na presença de Deus. Quando nós entendermos as doutrinas da graça de Deus, as doutrinas bíblicas que Deus tem para a sua igreja, para a edificação da sua igreja. E as doutrinas, elas diferem uma da outra. Por exemplo, nós temos a doutrina da expiação, que vai falar da reconciliação que nós temos com Deus. Tem a doutrina da propiciação, que vai falar que o sacrifício de Cristo aplaca a ira de Deus para com a humanidade. Nós temos a doutrina da regeneração, que é a ressurreição espiritual do crente em Cristo Jesus para ter comunhão com Deus. E tem a doutrina da santificação, que é um processo produzido pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar a doutrina da justificação, que é o tema central do capítulo 5 de Romanos. E você pode falar assim: poxa, Júnior, mas por que a gente vai ter um ensino sistematizado dessa carta de Romanos? Por que a gente precisa aprender doutrina? Porque são essas doutrinas que, aplicadas na nossa vida, aplicadas no nosso dia a dia, nos fazem cristãos sadios, cristãos maduros, cristãos que caminham com fé no Evangelho de uma forma correta. E nós vamos estudar sobre a justificação nessa noite. Diferente da santificação, que é um processo contínuo, a santificação, quando o crente aceita Cristo, reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e passa a ter Jesus como seu Senhor, o Espírito Santo passa a habitar na vida do crente e o Espírito Santo começa a produzir a santificação. Né? Não somos nós que nos santificamos, é o Espírito Santo que em nós, com a nossa permissão, vai produzindo fruto, vai nos transformando dia após dia com o processo da santificação. Isso é um processo contínuo, como a irmã Beth colocou aqui hoje, que ela tem muitas coisas para se consertar na vida dela, e eu também tinha ontem, tenho hoje, terei amanhã, porque nós vivemos nesse processo de santificação. Já a justificação, ela não é um processo, é um ato único, um ato exclusivo de Deus.
Um ato único que Jesus realizou uma vez por todas. E no que consiste a justificação? A justificação nós éramos pecadores, estávamos distanciados de Deus, estávamos longe da graça de Deus. O pecado original de Adão criou um rompimento entre o homem e Deus. Porque vocês vão ler lá em Gênesis que, ao virar da tarde, Deus conversava com Adão. Deus batia um papo com Adão e Eva, assim como a gente está falando aqui, olhando vocês. Deus se apresentava para Adão e conversava com Adão, revelava mistérios que Adão não conhecia. Era uma intimidade tão profunda e o pecado rompeu essa intimidade. O pecado causou essa separação entre Deus e o homem. E aí foi necessário que Cristo viesse ao mundo e com o seu sacrifício, cumprindo o propósito de Deus, resgatasse essa intimidade que foi perdida lá no Éden, pelo fato do pecado ter entrado no mundo. E de uma vez por todas, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo deu aquele grito, como nós cantamos aqui na ceia do Senhor domingo, quando disse Jesus, está consumado, todas as coisas mudaram para a humanidade. Uma nova dispensação a humanidade passou a viver. A humanidade passou a não ter mais Deus como um ser distante, um ser, por ser puro, está totalmente distante do ser humano, não. Agora, aqueles que aceitaram a Cristo passaram a ter o direito de serem chamados filhos de Deus e habitação do Espírito desse Deus vivo. E nisso consiste a justificação. Nesse ato, quando Cristo disse, está consumado, ali nós fomos justificados pelo único justo que habitou nessa terra. Nós, pecadores, homens e mulheres que merecíamos o castigo eterno, que estávamos condenados, recebemos a justificação daquele que era justo. Ele trocou a justiça dele pelos nossos pecados. Ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as mazelas, toda a maldade da humanidade colocou sobre os seus ombros e atribuiu a nós a justiça que era dele. E por isso que nós fomos justificados pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Na condição de pecadores que nós estávamos antes de ser reconciliados por Cristo, nós tínhamos inimizade com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Inimigos que mereciam a condenação eterna. Inimigos que mereciam o castigo pelo nosso pecado. Romanos capítulo 3, 23 vai dizer que todos nós pecamos. Todos, cada um de nós pecamos e por isso fomos destituídos da glória de Deus. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 5, no mesmo capítulo 5, versículo 12. Por favor, Rodolfo. Romanos 5, 12. Vai dizer, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Sabe, irmãos, a gente não peca porque a gente quer viver pecando. Não é assim. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, que somos habitação do Espírito Santo e decidimos na nossa mente viver para Deus, e isso se evidenciou no nosso batismo. Ali nós publicamos que decidimos servir para Cristo, viver para o reino de Deus. Mas a despeito dessa decisão, nós continuamos habitando numa natureza falha. Continuamos habitando numa natureza que todos os dias tende a nos levar para aquilo que é distante de Deus. Porque nós ainda não habitamos nessa natureza pecaminosa. E habitaremos até o dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Já temos falado isso aqui, e os irmãos sabem disso. Então, enquanto a glorificação do nosso corpo não acontece, enquanto não estamos despidos dessa natureza corruptível, nós vamos estar sempre dependendo da santificação do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas a justificação foi uma vez por todas. Os sacerdotes no Antigo Testamento, e Hebreus capítulo 10 vai mostrar isso, ele precisava todos os anos entrar no Santo dos Santos, oferecer sacrifício pelo pecado do povo e dele mesmo. Mas quando Cristo se ofereceu como cordeiro, cordeiro puro e imaculado, ele ofereceu um sacrifício perfeito, um sacrifício eficaz, que perduraria para sempre, não haveria necessidade de mais sacrifícios, porque o maior sacrifício já foi feito. O cordeiro puro, sem defeito, sem mancha, foi imolado na cruz do Calvário. E de uma vez por todas, cada um de nós fomos justificados naquela cruz. Cada um de nós, diante de Deus, passamos a não ser mais inimigos, mas passamos a ser vistos por Deus como justos,
como santos, porque somos eleitos, fomos escolhidos por Ele para reinar com Ele. E por isso que o crente pode se tornar um justo. Ele pode ser considerado um justo, porque foi justificado por Cristo Jesus, não pelas nossas obras, não pela nossa vontade. Nada que possamos fazer contribuiria para a nossa justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E meus amados irmãos, os homens, a humanidade, ela gosta muito de frases de efeito como Deus é amor, e aí tem um entendimento errado dessa frase. Gostam muito da frase todos nós somos filhos de Deus, todas as religiões levam a Deus. Mas a gente conhece nas Escrituras que esse Deus que esse mundo prega e quer entender não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele mostra que ele é santo. O Deus da Bíblia, ele mostra que ele é um Deus puro. E por ser um Deus tão puro, tão santo, ele exige um nível de santidade do homem para se envolver com ele. Então, essa humanidade caída, essa humanidade que se distancia dos princípios da palavra de Deus, essa humanidade não pode ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus apenas acontece quando o homem reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e aceita Jesus como seu Salvador. E aí, no processo de regeneração, ele ressuscita para Cristo, para Deus. E ele passa a viver uma vida num processo de santificação. Aí ele pode ter uma comunhão com Deus restabelecida. Mas fora isso, não tem como. Não tem como essa humanidade que diz que está com Deus e caminha cada vez mais distante de Deus. Caminha cada vez mais distante de Deus. Eu me lembro de quando a filha do Billy Graham, questionada por um repórter a respeito daquele atentado em 11 de setembro, nas Torres Gêmeas, o repórter perguntou, eu queria perguntar a você que prega tanto, tem um ministério relevante, onde estava Deus no dia 11 de setembro? E alguns irmãos já conhecem, e a resposta dela foi uma resposta de muita sabedoria divina. Ela disse: Deus estava no mesmo lugar que sempre esteve. A nação americana que se distanciou de Deus. Nós que abandonamos Deus, tiramos os princípios bíblicos das escolas. Nós tiramos Deus da nossa moeda, nós nos distanciamos totalmente de Deus. Deus estava no mesmo lugar que sempre esteve. E a partir do momento que a nação americana se voltar mais para perto de Deus, nós vamos estar novamente com esse Deus. Então a gente vai entender que essa humanidade que clama tanto por Deus, renega a santidade de Deus. Rejeita o propósito de Deus em Cristo Jesus. Muitas religiões que dizem que levam até Deus não têm Jesus como Filho de Deus, como o único Salvador da nossa alma. Consideram Ele como um homem muito bom que passou por esta terra, mas não reconhecem Ele como o Filho de Deus, que proporciona salvação para a humanidade, que regenera o homem do de justificados que nós nos encontramos, que o texto de Romanos capítulo 5 vai nos falar. Deus está em guerra com essa humanidade. Deus está em guerra com todos aqueles que praticam a injustiça. Livro de Salmos capítulo 5. Livro de Salmos capítulo 5, versículo 5, vai nos mostrar que Deus, ele verdadeiramente declara guerra contra a injustiça, contra aqueles que praticam a impiedade, contra aqueles que praticam aquilo que não é o princípio de Deus explícito na sua palavra. Salmos capítulo 5, versículo 5. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Deus odeia todos aqueles que praticam a maldade. É muito forte a gente falar isso. Deus sente ódio. Não sou eu que estou falando. A Sagrada Escritura diz que Ele odeia todos aqueles que praticam a maldade. E o que a gente tem visto na nossa sociedade, meus irmãos? Tanta maldade. Não apenas na violência, mas maldade nos princípios, ferindo princípios de crianças, ferindo princípios da humanidade, princípios estabelecidos de longos séculos.
É essa maldade que consiste a revolta contra Deus. E contra essas pessoas Deus sente ódio. Até que elas cheguem ao entendimento de que Cristo é o Salvador da humanidade e o aceitem, se arrependam dos seus maus caminhos. Mas fato é que a humanidade está em inimizade com Deus. A humanidade está em guerra contra Deus, e assim nós estávamos antes de sermos achados por nosso Cristo. Mas nós fomos salvos da ira de Deus. Cristo Jesus na cruz do Calvário resgatou aqueles que ele tinha escolhido para ser seus. Aqueles que já haviam sido predestinados desde antes da fundação do mundo. Como o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo o elegeu antes que ele nascesse, do ventre da sua mãe. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos tirou da ira de Deus. E quando eu preguei aqui um tempo atrás a respeito sobre a culpa e a graça, eu demonstrei aqui uma ilustração do Paul Walsh, que ele tentava demonstrar que a ira de Deus é como se fosse Deus com uma mão impedindo a sua ira de vir sobre a humanidade, e com a outra mão ele chamando: venham estar para baixo do meu filho, venham estar debaixo da graça do meu filho Jesus. Com uma mão ele parava a ira dele, detinha a ira dele. E com a outra mão ele chamava para que estivéssemos debaixo da graça, debaixo de Cristo, debaixo da cruz. E vai chegar um momento que essa mão que detém a ira de Deus vai se abaixar. E vai chegar um momento que essa mão que convida todos a estarem debaixo da graça também vai parar. E aí aqueles que estiverem debaixo da graça de Cristo não sofrerão o dano da ira de Deus. Mas aqueles que não estiverem debaixo da graça serão varridos pela ira de Deus. Porque Deus declarou guerra contra todos aqueles que praticam a maldade. Contra todos aqueles que rejeitaram o evangelho do seu Filho. Mas nós fomos salvos da ira de Deus. E essa ira de Deus, essa salvação que Deus nos proporciona, através da justificação, ela tem alguns efeitos na nossa vida. E o primeiro efeito que eu queria falar nessa noite a respeito que a justificação proporciona na nossa vida é a paz com Deus. Nós lemos aqui, portanto, no versículo 1, portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz com Deus. Eu e você podemos desfrutar de paz com Deus. Podemos desfrutar de toda sorte de paz que Ele nos oferece. Não é tempo de nós vivermos angustiados, deprimidos, sofrendo mazelas dos dias a dias, mas precisamos vivenciar essa paz que Cristo nos proporciona. Porque a justificação proporciona paz com Deus a nós. E eu queria que nós abríssemos no versículo 9 e 10 de Romanos 5. Passamos a desfrutar de paz com Deus quando fomos justificados. Fomos salvos da ira de Deus. Romanos 5, 9 e 10. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Aleluia! Se nós fomos salvos, estando ainda no estado de pecado, se Ele olhou para nós e não viu em nós nada que merecesse receber a graça, e ainda assim Ele nos agraciou com a sua graça e nos deu salvação, quanto mais agora que nós estamos debaixo da sua graça, quanto mais agora que nós somos habitação do Espírito Santo, Ele nos vivificará em vida, nos dará paz, e nós viveremos essa paz, uma paz intensa, uma paz que o mundo não conhece. Uma paz que ela não cabe no entendimento humano, ela transcende o entendimento humano. É essa paz que Cristo tem para cada um de nós, que fomos justificados através do seu sacrifício na cruz. Essa paz, meus irmãos, é a plenitude, é a totalidade de contentamento, é a totalidade de alegria e a totalidade de harmonia com Deus. Contentamento, sim, contentamento. A paz de Deus em Cristo Jesus nos dá contentamento. O apóstolo Paulo, cheio dessa paz, ele disse: sei me contentar com aquilo que tenho, sei passar necessidade e sei viver na bonança, sei passar dificuldade e sei viver tranquilo. E aí, aprendendo a ter contentamento em toda e qualquer situação, ele disse uma frase que nós gostamos muito de dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ao dizer isso, Paulo estava dizendo que ele tinha contentamento, que a paz de Deus, através da justificação, proporcionava a ele contentamento.
E é isso que o salmista, no Salmo 23, quer dizer no versículo 1, quando ele diz: o Senhor é meu pastor. E no original vai dizer: de nada sentirei falta. Porque o Senhor é meu pastor. E sendo Ele meu pastor, todas as minhas necessidades são supridas nele. A paz de Deus que a justificação nos proporciona, ela nos dá contentamento. Ela nos dá alegria de vida, nos dá harmonia com Deus, nos proporciona felicidade. Nos proporciona felicidade. Lógico, nós somos seres humanos, facultados de emoções. Nós vamos sentir os momentos da vida, vamos passar por provações que Ele já nos avisou que nós passaríamos. Mas nos momentos de angústia, nós precisamos olhar para Ele e ter o nosso coração preenchido de paz e alegria por Ele, a despeito das circunstâncias que vivemos. Quantos aqui se recordam daquela canção? Se levante do chão, erga a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Nós não somos derrotados, meus irmãos. Podemos estar vivendo tribulações, podemos passar e enfrentar lutas, mas nós temos confiança no nosso Deus, como nós cantamos aqui hoje. Eu confio em Ti, nada poderá me separar de Ti. Tu és a minha fonte, Tu és o meu sustento. Se a nossa confiança estiver depositada em Deus, nós viveremos o que precisamos viver, passaremos pelas lutas que precisamos, mas nós continuaremos inabalável, porque a nossa confiança está nele. Nossa confiança não está nas circunstâncias, nossa confiança não está em A ou em B, está no Senhor. E é Ele que nos sustenta, amém? E a paz que nós temos, proporcionada pela justificação, nos garante isso. O Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 27. Vai nos falar a respeito dessa paz que nós podemos encontrar em meio a tribulações, em meio a momentos de angústia. João, capítulo 14, versículo 27. Rodolfo. Jesus disse o seguinte: deixe-vos a minha paz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Crente, filho de Deus, servo do Senhor, Ele diz para você nessa noite: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, porque a minha paz está sobre você. Jesus te diz nessa noite: não se atemorize, não se turbe o vosso coração, porque você tem a paz, e é a paz que não é a paz que o mundo tenta te proporcionar. Não é uma paz de ausência de guerra, uma paz de... Não, mas é uma paz que preenche o nosso ser. E a despeito de viver circunstâncias, como eu já falei, circunstâncias que cada um de nós vivemos, nós sentimos paz em Deus, sentimos segurança no nosso Deus, nos refugiamos nele porque Ele nos prometeu essa paz, e essa paz é evidenciada na nossa vida. Lá em João capítulo 20, versículo 19, por favor, capítulo 20. Os discípulos estavam trancados numa casa, num cômodo, com medo dos romanos, porque Cristo tinha acabado de ser crucificado, e se fizeram aquilo com o mestre, eles pensavam que fariam pior com eles, então eles estavam muito atemorizados, estavam trancados dentro da sua casa, e o texto diz o seguinte: chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eles estavam atemorizados, irmãos. Alguns deles estavam pensando que aquele ministério que Jesus tinha proporcionado durante 3 anos, todas as expectativas que eles tinham da redenção de Israel, eles tinham acabado na sexta-feira com a morte de Jesus. E Jesus, de uma forma transcendental, com o corpo glorificado, atravessa a parede, põe-se no meio deles e diz: paz seja convosco. E ainda hoje, nesta casa aqui na Assembleia de Deus Filadélfia da Freguesia, Jesus diz para cada um de nós: paz seja com cada um de vocês. Eu tenho paz para vocês, assim diz o Senhor. Viva a paz que eu tenho para a sua vida. Não deixe que a sua mente, como a irmã Beth falou aqui, seja cativa para outra coisa, mas traga a sua mente cativa a Cristo Jesus, que te proporciona paz.
Traga à sua mente, na memória, coisas que te trazem esperança. Porque a nossa mente, a nossa mente natural, ela tende a nos distanciar de tudo aquilo que glorifica o nome de Deus. Como eu falei, porque nós ainda habitamos nessa natureza. Mas traga a sua mente cativa aquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Traga a sua mente cativa para aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. Que você tem paz sobre a tua vida. Uma vez sendo justificado pelo sangue de Cristo, você tem paz. E é uma paz diferente da paz que o mundo tenta oferecer. É a paz que Cristo dá. É a paz que independe das circunstâncias. É essa paz que Cristo tem derramado sobre as nossas vidas. E nós precisamos vivenciar essa paz. Paz nas angústias. E a justificação, meus irmãos, nos enche de segurança. Essa paz que Cristo nos proporciona nos dá segurança nele. E nós caminhamos com essa segurança, porque agora nós temos um advogado diante de Deus. Como eu falei, a irmã Beth comentou aqui que tem muitas coisas para consertar. E amanhã, se você perguntar, ela vai dizer, eu ainda tenho coisas para consertar. Porque essa é a nossa vida. Nós vamos, uma vez ou outra, nós vamos escorregar, mas nós temos um advogado diante de Deus. Jesus Cristo intercede por nós a Deus. E quando Deus olha para cada um de nós, Ele não vê os nossos pecados, não vê as nossas falhas, não vê as nossas fragilidades. Ele vê o sangue de Cristo derramado sobre as nossas vidas. E esse sangue que nos purifica de todo o pecado e nos torna brancos, nos torna alvos, com vestes alvas mais do que a neve. Oh, meus queridos, quando eu paro para pensar nisso, que o sangue de Cristo, a crucificação, a justificação de Cristo, a regeneração, a expiação, a propiciação de Cristo gera na minha vida tanta coisa que, se dependesse de mim, eu jamais alcançaria. Eu me sinto maravilhado. Eu fico assim, constrangido de verdade por um tamanho amor que eu fui alcançado. E essa é a dinâmica do Evangelho de Cristo. Assim nós precisamos servir ao Senhor. É assim que nós precisamos viver a nossa vida cristã, com alegria, com gozo, com gratidão. Porque, como já foi falado nessa noite, a maior bênção que nós poderíamos receber, nós já recebemos, que foi a salvação da nossa alma. E por isso o crente precisa caminhar em novidade de vida, em alegria, em paz. Porque as tribulações da vida não se comparam com a grandeza da glória que há de ser revelada nas nossas vidas. Essa é a nossa esperança. Agora nós temos paz com Deus para sempre. A ira de Deus foi satisfeita quando Jesus, na cruz do Calvário, se entregou por mim e por você. E pelo fato dele ter se entregado, assumido o meu lugar de culpa, o meu lugar de pecado, eu tenho paz com Deus. E você também tem paz com Deus, porque o teu pecado, a tua condenação, as tuas dores, o teu passado, Ele levou sobre si na cruz do Calvário. Ele tomou sobre Ele todas as nossas maldições, todas as nossas mazelas. Ele arrancou de nós e colocou sobre Ele. E em troca nos deu justificação. Tornou-nos justos diante de Deus. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. É maravilhoso porque a natureza clama por justiça. Desde o dia que Adão pecou no jardim do Éden e trouxe o pecado não somente para a humanidade, mas a natureza sofreu a consequência do pecado. A natureza, todo o universo clama por justiça. E a justiça foi feita, mas o Redentor ocupando o nosso lugar. E por isso nós nos maravilhamos. É por isso que a gente se reúne aqui nesses cultos e a gente escolhe canções que exaltam esse Deus. A gente escolhe louvores que engrandeçam o nome do nosso Deus, que adoram esse Deus, porque nós reconhecemos a obra maravilhosa que Ele tem realizado nas nossas vidas. A obra da salvação nas nossas vidas. A obra da graça realizada nas nossas vidas. E essa é a maior bênção que um crente poderia receber. Tudo aquilo que a gente coloca em oração diante de Deus, nas nossas petições, são secundárias diante disso que nós já temos recebido, que é a graça, que é a salvação da nossa vida. Amém? E o segundo elemento que a justificação nos proporciona é esperança. Esperança. Capítulo 5 mesmo de Romanos, versículo 2. Por favor, Rodolfo. Romanos 5, capítulo 2. É isso, capítulo 5, versículo 2. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse vocábulo no grego, ele fala de confiança. Nós temos confiança na glória de Deus. Confiança de que um dia seremos glorificados.
Um dia essa roupagem corruptível que nós habitamos, que, como eu já falei, tende a nos levar para longe de Deus todo dia, e é a nossa luta da carne contra o Espírito, um dia essa natureza será mudada. Nós teremos um corpo glorificado e habitaremos para sempre com Ele na glória. Livres de toda dor, livres de toda preocupação, livres de qualquer tribulação. Estaremos gozando com Ele das maravilhas eternas do céu. Aleluia! Louvado seja esse Deus. Queridos, mas essa confiança que nós temos em Cristo Jesus, do porvir, é fato que tem sido pouco falado nos dias de hoje. Não na nossa igreja, e eu louvo a Deus por isso. Porque a nossa igreja tem pregado palavras, temos sido abençoados aqui pelos pastores que têm ministrado palavra verdadeira. Mas a gente, falando de uma forma generalizada, esse porvir, essa confiança na glória eterna, tem sido pouco falado em muitas igrejas. E aí a gente conhece cristãos que vivem uma vida apenas preocupadas com aqui e agora. Apenas preocupado com o que vai acontecer aqui nessa terra. Preocupado apenas com riquezas. E a irmã Beth trouxe para nós uma palavra muito abençoada sobre isso. Sobre onde está o nosso coração. Está nas riquezas deste mundo ou estão nas coisas celestiais, como dizem Colossenses? A nossa confiança, a confiança da igreja de Cristo está na glória. Está no porvir. E o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que se nós esperamos apenas nesta terra, apenas nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Porque a nossa esperança consiste em estar com Deus, em habitar com Cristo, em sermos revestidos de glória, estarmos constantemente sendo cheios do gozo de Cristo Jesus nas nossas vidas. Eu acho engraçado que no seminário, no primeiro ano que eu entrei no seminário, e aí o professor de teologia sistemática entrou na sala de aula, no primeiro dia de aula, um aluno perguntou: professor, a gente vai estudar escatologia na teologia sistemática? E aí o pastor, com muita sabedoria, disse assim: vamos sim, mas por que a sua vontade de conhecer escatologia? E não, porque eu quero entender tudo aquilo que está escrito no Apocalipse, tem tanta coisa assim complexa que eu preciso compreender. E aí o professor falou assim: não, muito bom você se empenhar e conhecer, mas deixa eu falar uma coisa para você. Apocalipse se resume em uma palavra para a vida do crente. A gente, o que é o professor? Ele: esperança. Todo o livro de Apocalipse se resume em esperança para o cristão. Porque no final de todas as coisas, o Apocalipse, toda justiça será feita. No Apocalipse, a igreja de Cristo vai gozar eternamente com Ele. A igreja de Cristo vai estar livre de toda perseguição. Aqui no Brasil nós não temos perseguição, em vista do que existe pelo mundo aí, nos países asiáticos. Mas toda perseguição contra a igreja vai cessar. Nós estaremos com o nosso mestre. Nós estaremos com o noivo da igreja, participando das bodas do Cordeiro, gozando de uma alegria intensa, contínua e eterna. Você já parou para imaginar, irmãos, o que será o céu? O que será estarmos com Cristo? Eu estava conversando com um rapaz outro dia, e ele falou assim: Júnior, eu já conversei com tanta gente, até intelectuais, cristãos, e eu não consigo conceber a ideia principal do cristianismo, que é você viver para ir para o céu. E aí, quando eu penso em céu, eu penso naquela coisa monótona, um monte de gente lá do lado dos anjinhos tocando harpinha. É nisso que consiste mesmo a promessa do cristianismo. Eu falei para ele assim: olha, todas as vezes que a gente propõe no nosso coração adorar, eu falei com ele num termo que ele entende, eu falei: todas as vezes que você propõe no seu coração exaltar a divindade, Deus, glorificar a Deus, adorar a Deus, reconhecendo a grandeza dEle, reconhecendo os feitos dEle na sua vida, quando você abre o coração de uma forma sincera para elogiar esse Deus, eu falei para ele, esse Deus proporciona um pouquinho da sua glória. E a gente sente essa glória tangível, visível na nossa vida, palpável, a gente sente isso, e a gente entra num estado de gozo tão grande. E eu falei para ele, eu te digo que esse gozo que nós sentimos ainda é limitado, porque ainda habitamos nessa natureza limitada, humana. Mas um dia, quando nós formos para esse céu, quando nós formos para esse lugar que é a esperança dos cristãos, nós vamos sentir isso com muito mais intensidade. Sabe quando você está aqui no culto e você começa a glorificar, adorar a Deus nos louvores, e você sente um gozo na presença de Deus? Você já sentiu isso? Isso é muito pouco diante daquilo que nós vamos desfrutar eternamente no céu, irmãos. No céu será isso com muito mais intensidade e constantemente, para sempre, sentindo essa alegria, esse gozo.
E quando eu falei isso para ele falou assim, eu nunca tinha pensado dessa forma, nunca ninguém tinha me falado dessa forma. E aí eu começo a tentar entender um pouco por que vocês vivem tanto em busca desse céu. Porque é bom demais. A presença de Deus é algo que nos alegra tanto. Você, quando é tomado assim pela manifestação da glória de Deus, você esquece todos os seus problemas. Você sente vontade de se lançar mais na presença de Deus. Imagina, irmãos, um dia onde isso será total, na totalidade nas nossas vidas. Um dia onde nós desfrutaremos disso para sempre. Essa é a confiança da igreja de Cristo. Essa é a esperança da igreja de Cristo. E para finalizar, o terceiro elemento que a justificação proporciona nas nossas vidas é o acesso ao trono da graça de Deus. Nós, quando fomos justificados por Cristo Jesus, nós tivemos paz com Deus, passamos a ter paz, uma paz diferente da que o mundo tenta oferecer. Nós temos a nossa esperança viva e nós temos o acesso ao trono da graça de Deus restabelecido. Irmãos, Deus é um Deus transcendente. É um Deus inalcançável, é um Deus soberano. Eu tenho falado em várias oportunidades que eu tenho isso aqui, que Deus é um Deus que transcende o universo. Ele está fora do universo de tão grande que Ele é. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, através da justificação que nós vivemos na cruz, esse Deus tão inacessível, tão transponível, tão grande, tão elevado, volta a se relacionar com o homem. Volta a se relacionar comigo e com você. E não apenas se relacionar, passa a habitar dentro desse homem. Você já parou para imaginar isso, irmão? Já parou para refletir sobre isso? Que eu e você, sendo tão limitados, tão pequenos, tão finitos, somos habitação desse Deus tão grande. Somos a habitação desse Deus que criou todas as coisas que podem se mensurar e as que não podem ser mensuradas. Esse Deus resolveu habitar em cada um de nós, resolveu fazer morada em cada um de nós, e não apenas fazer morada, mas resolveu, de acordo com a nossa permissão, trazer à nossa vida direção, dar-nos direção de vida, aconselhar-nos na pessoa do Espírito Santo, ajudar-nos na nossa caminhada. É esse Deus que nós exaltamos, é esse Deus que nós adoramos, esse Deus tão maravilhoso que resolve habitar na gente. Esse Deus que habita na luz, onde ninguém consegue ter acesso, resolve permitir que nós passemos a ter acesso a Ele. No Antigo Testamento, desde o pecado de Adão, como eu já falei, o homem separou-se de Deus. E aí Deus instituiu rituais quando o povo saiu do Egito, para uma liturgia de culto para se voltar a Deus, mas tudo era muito limitado. Deus não habitava nos seres humanos. A unção era algo assim, muito restrito para um propósito. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário e gritou, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando que não existiria mais separação entre Deus e os homens. E aqueles que aceitassem aquele sacrifício que estava sendo feito naquela hora na cruz do Calvário, teriam acesso ao trono da graça de Deus e passariam a desfrutar de comunhão contínua com Deus. Nós vivemos na presença de Deus continuamente, queridos. Nós estamos sempre na presença de Deus. Você não entra na presença de Deus quando você entra nesse lugar. Você não entra na presença de Deus quando você dobra os seus joelhos para orar. O cristão, ele vive na presença de Deus. É algo constante na nossa vida, sabe? O nosso culto não se restringe a essas 2 horas de quarta-feira, de domingo, não. O nosso culto é algo constante. Você acorda na segunda-feira de manhã, inicia-se o seu culto. E você vai para o seu trabalho, vai para a sua faculdade, vai realizar os seus afazeres, celebrando um culto ao Senhor. E aí chega aqui na oração de 8 horas da noite, na segunda-feira você se reúne com outro culto, que já começou desde o início do dia, e na coletividade a gente ora ao Senhor. Mas o culto da vida do cristão, ele é constante, porque o crente jamais sai da presença de Deus, porque foi-lhe facultado isso na cruz do Calvário. A justificação, que foi um ato de Deus de uma vez por todas, proporcionou a gente estar na presença de Deus continuamente. E aí nós podemos nos achegar ao trono da graça de Deus com confiança de que não são as nossas obras, não é mérito nosso, mas é a graça. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus nos justificou e nos trouxe para perto de Deus novamente. E por isso nós rendemos graças ao Senhor. Por isso nós rendemos graças a esse Deus. E para concluir, meus amados queridos, além de sermos revestidos pela justiça de Deus e sermos livres da ira de Deus pela justificação, nós temos paz com Deus.
nós temos confiança e esperança de que um dia estaremos para sempre gozando na eternidade com Ele. Mas ainda nesta vida, enquanto estivermos aqui, podemos contar com o auxílio do Espírito Santo e podemos ter acesso direto ao trono da graça de Deus. Não mais precisamos de sacerdotes para nos representar diante de Deus. Não, você é sacerdote. Você é nação santa. Você é povo escolhido. Você é eleito pelo Senhor. Você tem liberdade para chegar ao trono da graça de Deus. E quando a gente reflete sobre isso, quando a gente pensa que esse Deus tão grande nos permite novamente se chegar a Ele, para conversar com Ele, para receber instrução dEle na pessoa do Espírito Santo, para conhecer mais dEle na sua palavra, e o Espírito Santo nos iluminando a respeito da sua palavra, nós vivemos com gratidão diante do Senhor.